Fala galerinha, beleza? Vamos lá de novo, segunda aula da nossa saga de videoaulas aí, segunda semana então, conteúdo Biologia. Sou o professor Marcelo Ostrovski, vamos lá, você sabe quem eu sou, então vamos embora. Vamos lá galera, o assunto que nós vamos abordar hoje é ciclos biogeoquímicos. Parece um assunto chato, meio boring assim, né, pra gente ficar trabalhando, mas eu tenho aqui evidências muito peculiares, né, de um universo que se autorregula, que se automantém. E mais do que isso, que funciona desde que o mundo é mundo, dessa forma, e é o único planeta que possui vida de todos os sistemas já conhecidos, né? Mas, e muito mais do que isso, é revelar Deus através de tudo isso daqui. Mais detalhes a respeito da criação de Deus e de como ele criou tudo com um arranjo tão claro e ordenado que fica difícil pensar que o acaso teria originado um planeta tão complexo e tão orquestradamente alinhado como o nosso. Tá? Primeira coisa, vamos lá para o Webster 1828, já falamos sobre esse cara aqui, a palavrinha ciclo para levantar uma palavra-chave. Ciclo é aquilo que continua e continua e continua e continua, correto? Então vamos lá. Uma rodada de anos ou período de tempo em que o mesmo curso recomeça. Um espaço ou espaço periódico de tempo. Essa é uma definição daquilo que nós estamos falando como ciclo, né? Nós vamos falar de alguns ciclos aqui, né? Ciclo da água, do carbono, nitrogênio e tal, então a gente vai percorrer isso daí e você vai perceber características em cada um desses ciclos que permite com que eu e você possa estar respirando e vivendo nesse ambiente aqui, ok? Vamos lá, ó. Versículo que eu queria deixar e como base, né, do nosso assunto aqui, foi uma promessa de Deus que Deus estabeleceu para Noé lá atrás ainda, né? Na Gênesis ainda ali do nosso universo, no capítulo 8 já aconteceu o dilúvio, já aconteceu tudo e Deus estava fazendo uma nova aliança com a humanidade. Então aqui ele comentou, ó, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Ou seja, não vai faltar essas coisas aqui para mim e para você. Ou seja, Deus está garantindo a permanência da vida na terra até que ele volte. Basicamente isso, né? Então, andemos ansiosos aí esperando para que essa volta de Jesus seja breve. Os ciclos biogeoquímicos, a gente já explorou bastante o nosso universo e é muito mais fácil hoje a gente tentar, eu não posso dizer para você que não existe vida em outro planeta. Por quê? Porque para eu fazer essa afirmação, eu tenho que ter garimpado todos os planetas do universo. E a gente mal e mal explorou os nossos planetas vizinhos aqui, né? Quanto mais eu falar que não tem vida em outro planeta. Para fazer isso, eu teria que provar que não existe vida. Logo, com isso, o que os cientistas tentam fazer? Eles tentam encontrar vida. É mais fácil do que eu dizer que não tem vida em lugar nenhum, correto? E um dos únicos planetas onde a gente encontra os recursos necessários para que exista vida é o nosso. Aliás, um dos únicos não, é o único. Eu encontro água, eu encontro outros nutrientes em outros? Sim, eu encontro num monte de lugar, gente. Já foi encontrada nos planetas que tem aqui do sistema solar, tem água para todo lado. Os cometas, né, possuem caudas enormes com quantidades absurdas de água congelada. E então tem bastante nutriente por aí solto no planeta. A questão não adianta só eu ter esses nutrientes e jogar lá e falar agora vai ter vida, né? Eu pegar carbono, como está dito ali, né? Carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre e tal, peguei esses elementos, coloco dentro de um aquário e a biogênese vai acontecer ali. Não vai acontecer isso não. Não vou originar vida dessa forma. O que eu preciso? Eu preciso de que esses nutrientes eles se encontrem numa quantidade muito específica de cada um deles e que eles se relacionem entre si. Fica claro, eu e você, observar o princípio de união aqui, ou de aliança entre esses nutrientes. Por quê? Porque o princípio da aliança é mais ou menos assim, eu preciso de você e você de mim. E quando eu tenho esses ciclos, você vai perceber que a maioria deles, um depende do outro para que coexista. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho deles aqui, você vai ter este privilégio hoje aí. Vamos lá. Então não só
eu necessito dos nutrientes, como eu preciso que eles interajam entre si. Vamos falar primeiro então do ciclo da água. Talvez a molécula que a gente mais banalize, a gente mais chute ela, mais jogue fora e menospreze, né, de um modo geral. Porém, a água ela tem algumas características muito interessantes. Tá? A água não é nenhuma novidade eu dizer para você que a água é a substância da vida, né? Algumas vezes aparece a água na Bíblia e tal, mas eu não vou ficar parafraseando não. Eu vou falar para você aqui algumas características que a água possui na molécula dela e que ela proporciona essa vida que nós temos aí no nosso planeta, tá? Então, primeiramente, você olhando o planeta Terra, ele está coberto, na sua maioria, por água. Ou seja, nós temos mais terra submersa do que emersa, né? Abaixo dessa água, sim, eu vou encontrar terra, então é por isso que a gente chama de planeta Terra e não planeta Água, né? Não adianta eu querer mergulhar aqui e sair no Japão. Não, você vai encontrar um chão uma hora ali, correto? Aquela moleculinha que você... Vou pegar outro que esse aqui deu podre. Aquela moleculinha do H2O lá, conhecida, sua e tal. Galera, molécula química da água extremamente simples, tá? Eu estou falando de 2 unidades de hidrogênio para uma unidade de oxigênio, tá? Nossa, ficou lindo, meu 2. Mas ok, acho que dá para você entender, né? Esta molécula, ela possui em si características muito peculiares, né? Uma das características que a gente encontra na água, quando você olha isso daqui, você volta lá para o 6º ano, né? Você olha, lembra da tia? Não, da tia não, porque eu acho que a maioria de vocês foi meu aluno. Mas no 6º ano a gente falou sobre o ciclo da água. Talvez você volte lá para a tia, lá do 3º ano, 2º ano do ensino fundamental, onde falava sobre o ciclo da água, movimentação, precipita, né? Precipita em forma de chuva ou de neve, cai aquela aguinha e tal, derrete, vai para o rio, do rio vai para o mar ou evapora ali mesmo, evapora, daí condensa, aquela coisa toda, né? Galera, isso daqui parece o troço mais medíocre do universo, mais bobo, só que o que permite isso é uma característica física chamada de calor específico. O que isso quer dizer? O calor específico é a quantidade de energia que eu tenho que desprender em um determinado componente ou num composto químico para que ele mude a sua forma ou a sua característica apresentada. No caso, nós encontramos água no estado de vapor, né, gasoso, no estado líquido e no estado sólido aqui no topo das montanhas, né, ou nas geleiras e tal. Então nós temos a água nos 3 estados. Galera, não é todo lugar do universo que você vai encontrar água nos 3 estados, ok? Quando eu tenho a umidade do ar relativamente baixa, eu tenho um deserto naquele lugar. Se eu tenho uma quantidade muito grande de gelo também, eu também tenho um deserto. E o que você encontra nos planetas ao redor no nosso planetinha Terra aqui, é água sim, só que a maioria deles no estado gasoso, né? Você tem luas que são praticamente feitas de gelo, você tem uma bola lá dentro que é de rochas no caso, e o entorno dela é praticamente água, só que sempre no estado sólido. Então eu não tenho essa distribuição como eu e você temos aqui, tá? A gente banaliza um pouco a água, a gente não gosta dela, mas esse calor específico é que mantém o teu planeta resfriadinho do jeito que está hoje. Tá? Por que você consegue ter um equilíbrio térmico do planeta? Né? Porque quando eu tenho, por exemplo, nos oceanos, o calor específico da água é que condiciona essa distribuição dos ventos pelo planeta. Se eu tenho água muito gelada, se eu tenho água gelada, ela vai receber sol durante o dia todo, essa água não vai evaporar da água de uma hora para outra. Ela precisa de muito calor para começar a evaporar. Se a água tivesse um calor específico menor, nós teríamos muita umidade, muita água gasosa, e aí a gente não teria vida na Terra. Então, ela mantém-se aquecida durante o dia, vai aquecendo durante o dia, o sol se põe, vem à noite. Essa água aqui se mantém quente e agora o vapor, ou então o ar aqui, ele baixa a temperatura dele, porque não está mais recebendo radiação solar, aquela questão toda. Essa água mantém
esses ciclos acontecendo. Então, essa água mantém aquecidos a atmosfera aqui em cima, a camada de ar. Essa camada de ar sobe, dá lugar a uma camada mais fria e esses ciclos de vento vão acontecendo, né? Isso quando ele não sopra aqui. Quando a água do mar é mais fria, aqui vai estar mais quente. Essa água aquece, esse ar aquece, o ar que está aqui sobre a água está mais gelado, sopra para a costa. Esse ar vem para cá, desce, resfria e faz isso. Fica praticamente um ar-condicionado bonitinho que você tem aí na sua casa, graças a uma característica da água chamada calor específico. Por ela ser elevada, então ela mantém esses fluxos acontecendo no nosso planetinha aí. Outra questão, dá uma olhada aqui no grau de agitação dessas moléculas, né? Pessoas, quando eu estou falando desta molécula da água aqui, eu estou falando, ela possui características químicas também bastante interessantes. Ó. Vamos lá agora para a gente falar sobre o hidrogênio, o oxigênio e outro hidrogênio que vão formar a molécula H2O, certo? Então eu tenho uma molécula de água, eu estou colocando no quadro porque talvez você não esteja vendo direitinho aqui. Esse hidrogênio faz uma ligação com o oxigênio, porque ele estava extremamente instável. O formato que a água toma, que a molécula de água pega por conta dessa proporção aqui, ele é extremamente singular. Ó. Aqui você tem a molécula mais densa, que é de oxigênio, e as de hidrogênio são um pouquinho menores. Essas moléculas aqui, elas possuem em si, a molécula de água possui polaridade. Isso quer dizer que ela reage bem em ambientes onde ela passando por algum tipo de estímulo eletromagnético. Quando eu falo disso daqui, isso causa entre as moléculas uma distribuição muito interessante. Tá? A molécula de água ela é considerada como um solvente universal. Tá? O que quer dizer um solvente universal? Ela dissolve a maioria dos componentes, aliás, uma grande quantidade de nutrientes. Por que eu não posso determinar que a molécula da água ela é um solvente universal completo? Graças a Deus que não acontece isso. Por quê? Porque senão se você fosse para tomar um banho de chuva, ou então fosse para a praia, né, e curtisse lá as férias com o seu pai, a hora que você tomasse chuva ou caísse, se a água fosse um solvente universal, ela ia diluir você a nada e você seria de açúcar. Então, graças a Deus isso não acontece. 2/3 do nosso corpo, basicamente, é composto por água. Então, a água está dentro das nossas células e ela tem estruturas que ela não dissolve, né? Ela é quem transporta o sangue também, as substâncias do nosso sangue, boa parte dos componentes do sangue, você vai encontrar água ali também. E ela consegue diluir hormônios, ela consegue diluir uma série de moléculas. Porém, as biomoléculas maiores, ela não dilui, graças a Deus, porque aí você pode ser você. Ok? Assim como uma boa parte dos seres vivos aí do ambiente, a água consegue fazer esse papel aí de ser a nossa porta de entrada dos nutrientes, tá? Ela é quem vai conduzir os nutrientes pelo planeta, de um modo geral. Tá? Então é muito, muito, muito interessante essa distribuiçãozinha da água aqui. Outra condição da água muito, muito, muito fina e específica e que talvez você nunca tenha parado para observar. A água é um dos únicos compostos químicos que, quando congelada, ela aumenta de volume. Ou seja, ela tem uma expansão e uma diminuição da sua densidade. Lembrando que densidade é massa sobre volume. Se eu aumento o volume de algo, a densidade tende a diminuir. Como a densidade dela fica menor, ela faz o quê? Ela passa então a boiar sobre um composto qualquer ali. Uma outra coisa que é interessante, o aumento de volume da água não acontece em todas as substâncias. A maioria delas, quando submetida ao estado sólido, ela diminui de tamanho. É só você pensar que o que proporciona a agitação das moléculas, a mudança de estado físico, quando tem uma agitação de moléculas muito alta, eu tenho um estado físico gasoso. Quando ela diminui um pouco, ela começa a se aproximar um pouco mais, então eu tenho estado físico líquido. E quando essa diminuição fica bem menor ainda, neste caso eu tenho um estado sólido. Só que a água, pelo fato de ter este formato aqui, ó, esse aqui que você viu nesse slide, ó,
ela faz uma relação entre as moléculas que faz com que o volume dela aumente. Pelo fato de aumentar, olha aqui que interessante, eu nunca mais xingue o cara da venda que se comprou tua coca, porque a coca não veio cheia até a boca. Por quê? Porque a água basicamente é água, né? Boa parte do componente dela é água. Se você esquece ela no ventilador, não, mas no liquidificador, ele também não é liquidificador, é no freezer, droga. O freezer vai fazer com que essa água aumente de volume. Se aumentar de volume e ela estiver cheia até a boca, ela vai ter que sair para algum lugar e vai explodir a tua garrafa. Então, essa parte aqui é uma medida de segurança do fabricante lá na hora que faz o envaso da sua bebida preferida lá, tá? Coca Zero. Whatever. O que isso tem a ver? Por que isso facilita a vida, professor? Até onde que Deus entra nesse negócio? Entra aqui, ó. Por quê? Porque o Criador sabia que uma molécula tão simples, essa simplicidade da molécula de água, ela faz com que ela tenha essas características. O fato da água diminuir a sua densidade faz com que a água boie quando ela estiver em meio líquido. Por que isso é importante? Dá uma olhada aqui. Ó. A água tem a importante característica de tornar-se menos densa no estado sólido do que no estado líquido, o que permite flutuar e absorver os raios solares para um futuro degelo. Caso contrário, o que ia acontecer? Quando essa água começasse a congelar, ela ia ficar mais densa do que a água líquida e iria para o fundo do lago, do oceano, seja lá o que for. E nunca mais ia receber os raios solares. Se ela nunca recebe os raios solares, também não vai ter degelo. Se não tem degelo, o que ia acontecer é que esse gelo todo, ele ia tomar conta de tudo isso daqui e eu não teria mais um lago, eu teria uma geleira ou um glacial lá, né, que é uma estrutura inteira congelada, tá? Isso favorece o quê? Favorece que a água, quando ela boia, ela vai para cima da superfície, né? Ela indo para cima da superfície, ela mantém a temperatura externa da temperatura interna. Por quê? O gelo ainda é um péssimo condutor de calor. Olha só que interessante. O fato do gelo ser um péssimo condutor de calor, ele faz com que o calor que está aqui embaixo, na água líquida, se mantenha preso aqui embaixo. Se ele se mantém preso lá embaixo, a temperatura externa, que por hora estava mais gelada, ela não vai resfriar novamente aquela água e não vai congelar todo o rio. O rio embaixo vai continuar quentinho, né, entre aspas, e aquele gelo que criou, aquela crosta de gelo que criou sobre o lago, ela vai criar um tampão para que o lago inteiro não congele. Isso faz com que todo o bioma que tem embaixo, né, desse lago, o oceano, ele mantenha contínuo, ativo, funcionando, tudo bonitinho. Então Deus ele pensou nisso, ele falou, como é que eu vou resolver esse problema? Já sei, água. Então ele fez uma molécula tão singular que permite que eu e você, a gente tenha tudo isso orquestradamente funcionando bonitinho aí. Né? Agora você entendeu por que o iglu faz a casinha dele de gelo. Né? Parece um contrassenso, né? O cara já está no meio do Alasca, sei lá onde lá. E o cara vai e constrói uma casa de gelo num lugar que já está gelado. Por quê? Porque dentro aquelas paredes de gelo, elas não trocam calor direito com o meio externo. Logo, se lá fora está mais frio, ele consegue manter a temperatura dentro de um iglu. Por quê? Porque a água, na forma de sólido, é um péssimo condutor de calor. Ok? Vamos lá então. Vamos falar agora do ciclo do carbono. Este carboninho, coisa mais linda do universo, né? Você que gosta lá de química, você que já está vendo química do carbono, sabe que o carbono tem que fazer 4 ligações para se manter estável. Por quê? Você está percebendo aqui que o carbono ele tem 6 elétrons, correto? 6 elétrons dispostos dessa forma nas suas camadas de valência lá. Porém, a última camada dele é 2p2. Deveria ser 2p6. Este aqui é o ideal. Logo, ele tem que fazer mais 4 ligações para se manter aqui. Isso faz com que o carbono seja um elemento que gosta de fazer reação química com muita gente, principalmente com o hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio na tabela periódica você vai encontrar ele com 1 elétron.
apenas um elétron. E ele precisa ter no mínimo 2, porque a primeira camada de valência lá desse camarada fica em 1s1. Logo, ele precisa fazer mais uma ligação. Ele faz com quem? Nesse caso aqui, ele vai fazer com o carbono. Estou falando rapidinho aqui, mas depois a gente tira as suas dúvidas caso venham a surgir, ok? Então eu tenho um carbono ligado a 4 hidrogênios aqui. Aqui, gente, eu estou falando de uma molécula de carbono, que no caso é o metano. Esse é um dos 10 milhões de compostos químicos que nós temos distribuídos aí pelo planeta. Porém, desses 10 milhões, 9 milhões, aliás, possuem carbono. O carbono é a molécula viva. Tanto é que a gente chama de química orgânica a química do carbono. Por quê? Porque a maioria dos compostos que vão apodrecer de alguma forma no ambiente, eles vão possuir carbono. Por quê? Porque o carbono, gente, ele é o Lego de Deus. Foi assim que ele construiu e destruiu as coisas. É assim que ele faz com que as moléculas saiam para o ambiente e voltem a ser outra coisa. Ok? Quando eu e você, por exemplo, quando a gente se decompor, esses nutrientes eles vão para alguém, certo? Então, quando eu estou falando de Lego de Deus, seu ajuste molecular permite que as estruturas possam se organizar e desorganizar dinamicamente. Isso eu estou falando e isso favorece o quê? Favorece que as mesmas peças que criaram e formaram o corpo de Jesus, por exemplo, esses mesmos átomos que descamaram da pele dele enquanto ele estava aqui, eles foram para o ambiente e pode ser que estejam hoje em você. Você já parou para pensar que um pedacinho de Jesus pode estar na tua vida hoje? Ou do teu avô, por exemplo? Ou sei lá de quem mais. Por quê? Porque o carbono, ele é uma molécula extremamente fácil de quebrar. Pelo fato de só ter moléculas simples aqui nesses compostos, geralmente o carbono é bastante reativo. Ele faz outros tipos de ligações, né? Chamadas de ligações duplas e triplas também, que são as ligações insaturadas aí do nosso carboninho, certo? Logo, o carbono é o Lego de Deus. É o Lego para formar a vida. Ele espalhou essas peças com todos aqueles compostos orgânicos e inorgânicos que nós temos no planeta e ele faz ligações entre uma e outra para formar a sua estrutura. Cara, é tão absurdo isso que se você for ver, eu estou mostrando aqui uma série de peças coloridas para você dar uma olhada. Só que quando a gente olha uma molécula no microscópio ou em algum estudo já, porque no microscópio eu não consigo ver certas moléculas, aliás, as moléculas de modo geral, eu não identifico cores ali. As cores vêm por meio de interações entre essas moléculas. E a partir do macro, eu tenho a cor X ou Y. Tá? Quando eu vou ao mais profundo do conhecimento ali desses elementos, eu não consigo encontrar o espectro de cor ali. Então, basicamente, o nosso universo ele só é montado a partir do momento que eu consigo observar ao olho nu esses ambientes aí, né? Como eu e você, a gente faz desde que nasceu. Então essa dinâmica da vida se dá muito ao carbono, ok? No ciclo do carbono, você já deve ter ouvido uma história assim. Manuel, um dia você vai morrer e o seu corpo irá se decompor. Eu sei que agora tem muito aluno que já está falando, não, ele vai falar isso de novo. Vou falar. Um dia você vai morrer e seu corpo irá se decompor. E você vai nascer uma linda planta. E uma vaca vai comer você. E uma vaca vai ruminar você. E uma vaca também vai defecar você. Nesse dia, eu vou olhar para você e vou dizer, Manuel, como você mudou? E aí Manuel responde Joaquim de uma forma pouco indelicada, que você já sabe o fim da história, certo? No final da história, ele diz para ele, Manuel, e uma vaca também vai defecar você. Aliás, Joaquim, a vaca também vai defecar você. E eu vou olhar para você e vou dizer, Joaquim, você não mudou nada. O que isso aqui quer dizer, gente? É uma história, uma piadinha bem de mau gosto, né? Desculpa aí se eu fiz você ficar desejando ir no banheiro nesse momento, alguma coisa assim, mas nada mais é do que o ciclo da matéria, gente. É o ciclo da matéria biológica passando de um ambiente para outro, está entrando na estrutura corporal. Você vai comer, né, aquele nutriente. Se você comeu
um pedaço de carne hoje, você entrou no ciclo lá, você pegou a vaca e comeu a carne da vaca. Logo, os nutrientes que estavam naquela planta passaram para o corpo da vaca, que passaram para você. Lembra lá que a gente passou falando sobre ciclo da matéria, aquela questão toda do desenvolvimento? Isso está rodando no ambiente, né? Esse lego de Deus faz com que as nossas estruturas aí elas possam ganhar um formato bem bonitinho aí para a gente manter a vida no planeta. Vamos lá agora para o ciclo do oxigênio. Galera, o ciclo do oxigênio basicamente, né, respiração. Eu vou deixar esse aqui, ó, só para esse aluno aí que está em casa vendo um pedacinho ali falando, meu Deus, professor, apaga isso. Não vou apagar. Tá? Vou deixar esse risquinho aqui só para você ficar olhando de casa. Brincadeira, não sou tão ruim assim. Ih, meu Deus, não vai apagar mesmo. Então você vai ter que aguentar agora. Galera, quando eu falo do ciclo do oxigênio, eu estou falando agora de outro elemento favorável à vida no planeta Terra, mas que tem também as condições ideais para que ele aconteça. Olha só que loucura. Do ambiente que você respira, pouca gente sabe disso, mas é o elemento mais abundante em nossa atmosfera. Não é o elemento mais abundante na nossa atmosfera. Ele tem aproximadamente 21% de oxigênio espalhado por aí, tá? Tem um outro gás, nós já vamos falar sobre ele, que é o componente com maior quantidade. Mas o oxigênio, ele tem, graças a Deus que ele não tem mais do que isso. Por quê? Primeiro que o oxigênio, caso ele fosse 2 ou 3% em maior quantidade no nosso, de um modo geral, né, espalhado no nosso ambiente, nós teríamos o oxigênio puro, ele é inflamável. Logo, um raio, por exemplo, iria causar uma combustão na hora. E você teria explosões ou fogo acontecendo do nada, porque oxigênio demais no ambiente, uma faísca, gerou um combustível que tem ali o comburente, combustível e tudo mais para poder ser consumido. Tá? Então o oxigênio em si, ele é um combustível da vida, né, de um modo geral, se a gente for parar para avaliar. Esse cara aqui, além de tudo, ele ainda promove uma distribuição uniforme para todos os seres vivos. Então Deus, ele, além de tudo, ele colocou o oxigênio no ambiente na quantidade exatamente correta. Uma variação um pouquinho maior e tudo iria ser uma grande fogueira. O oxigênio, existente e dissolvido em água, o que possibilita a vida aquática e suas reações metabólicas. Faz com que peixes possam respirar embaixo d'água e você mantenha eles vivos lá embaixo. Professor, peixe não respira. Respira sim, senhor. O peixe, na verdade, ele tem só uma estrutura, né, que são as brânquias lá, as fenas branquiais com as guerras e tal, que fazem o filtro, passa quando ele suga a água, aquela estrutura consegue captar. Por quê? Porque entre uma molécula e outra de água lá, que está solta no ambiente, eu tenho oxigênio entre essas moléculas. Então, nessas molequinhas aqui, o organismo do aquático lá consegue filtrar essas moléculas e ter as suas funções metabólicas atendidas. Por que eu e você, então, a gente não morre, a gente não pode respirar debaixo d'água, a gente morre? Queridão, porque você não tem fenas branquiais. O sistema que você tem é pulmonar, logo você precisa de uma quantidade maior de oxigênio e também não consegue fazer o filtro da água e do oxigênio. Quando você tentar respirar, o que vai entrar em maior quantidade é a água, né? Então aí você não consegue captar esse oxigênio de lá e morre sufocado, tá? Então o ciclo do oxigênio, ele também acontece lá dentro da aguinha lá. Porém, olha só que louco. Humanos, por meio da respiração e vegetais, por meio da fotossíntese, favorecem uns aos outros. Mais uma vez, estou vendo o princípio da união aqui. Por quê? Eu respiro, certo? Então você inspirou o oxigênio. O nosso corpo está filtrando, então, todos os gases que nós estamos respirando. Esse gás vai para o seu pulmão, no seu pulmão ele coleta o oxigênio. Do oxigênio, então, ele vai lançar para o ambiente o CO2. Quando solta o CO2, quem é que pega ele? A plantinha. Existe uma planta lá, né? Vou colocar uma árvorezinha aqui para você. Desenhei
Ó, o professor Bruno, ele gosta desse barulho também, gente, de giz assim, ó. Esse que vocês gostam. Mas eu não vou fazer isso no vídeo porque, né, coitadinhos. Galera, então eu tenho uma árvore e junto com nessa árvore, então ela vai liberar o que para eu e você? Ela libera o O2, que é o oxigênio que nós estamos vendo aqui. Então são duas moléculas de oxigênio conectadas entre si, que favorecem a minha e a tua respiração. Aí você e eu, a gente respira, certo? Então você, este ser inanimado que me vê, porque praticamente parece inanimado, que está com essa cara aí cansado de me ouvir. Você tem o teu sistema respiratório. Você inspira o oxigênio e libera o CO2. Quando você libera o CO2, quem é que gosta de CO2? A arvrinha. Esta arvrinha que você está vendo aqui, ela capta esse CO2, lança para o ambiente novamente o O2 por meio da fotossíntese. Essa fotossíntese, ela faz parte desse processo, enquanto a da árvore é devolver para eu e você o oxigênio, o nosso é devolver por meio da respiração o CO2 para a água. Tudo bem, aqui eu também estou falando de algo, né, não precisa nem... Lembra lá, por capilaridade, um outro componente da água que permite a vida na Terra. Então, por capilaridade, ele consegue conduzir a seiva bruta que está aqui debaixo, joga para as plantas, essa seiva vai ser transformada em seiva elaborada pela fotossíntese, formando uma molécula de CHO, que é a molécula de açúcar, e liberando então o oxigênio para eu e você poder fazer essa troca. Eu e você nos alimentamos de açúcar, logo a gente pega e consome aquilo ali. Na nossa respiração, devolvemos esse carbono para o ambiente. Esse CO2, então, é absorvido de novo pela planta na fotossíntese, que vai liberar novamente o oxigênio, que eu vou pegar, e esse ciclo se mantém. Então, o ciclo do oxigênio, ele também tem esta característica aqui. Não bastasse isso, olha que loucura, gente. Você tem também uma camada protetora em torno do planeta, que é a camada de ozônio. Você já ouviu falar dessa camada de ozônio? Ozônio, gente, é um componente à base de carbono, ok? Carbono nada, esquece que eu falei. Ele é um componente à base de oxigênio. Ozônio nada mais é do que O3. São 3 oxigênios conectados entre si, formando então uma molécula. Agora, olha só que doideira. Se você não estiver vendo bem no vídeo, depois você dá uma olhada lá no teu slide, tá? Mas o ozônio ele está protegendo a camada da Terra, correto? Então ele está ali tranquilo e tal. Porém, ó, olha só que interessante. Existia oxigênio na atmosfera, veio este raio solar e chegou até aqui. Mas isso é fruto do acaso, né, gente? É claro que é o acaso que criou isso. Esse oxigênio que estava aqui na Terra recebe a radiação solar. Essa radiação faz com que essas duas moléculas aqui de oxigênio que estavam ligadas, que é o oxigênio que eu e você respiramos, o O2, ele se rompa com a força daquela radiação. Só que eu tenho agora oxigênio livre nos dois lados. Então eles se ligam ao quê? Se ligam a um outro oxigênio. Uma molécula de O2 mais o oxigênio que está sozinho agora liberado ali. Forma então o quê? O O3, que é o ozônio. Então olha que louco. Aquele mesmo raio que veio para a Terra para poder para ferir a Terra, digamos assim, que é o raio do Sol, ele mesmo fez a fissão da ligação entre os dois átomos e ele conseguiu então formar, por meio da união deste oxigênio livre com uma molécula de oxigênio, que é o O2, formar então uma molécula de O3, que nada mais é do que a camada de ozônio. Então o mesmo raio que promove esse dano na Terra também promove a produção de ozônio. Porém, existem outros tipos de raio ultravioleta que destroem a camada de ozônio. Destruindo a camada de ozônio, eles vão liberar o quê? Oxigênio novamente. Então, existe um equilíbrio entre a camada de ozônio e os raios
ultravioleta que vem do Sol para cá. Quando eu tenho explosões muito grandes no Sol, que essa radiação chega para cá de certa forma, danosa, ela vai quebrar algumas moléculas de oxigênio, liberando oxigênio livre para formar, então, a camada de ozônio para proteger o planeta de novo. Então, o planeta ele é autoajustável também. Olha só que loucura, né? Mas é claro que o acaso que criou tudo isso, né, gente? Não tem nada, nem ninguém pensando para criar um ambiente tão orquestradamente fino como esse que eu e você estamos vendo. Ciclo do nitrogênio, né? Eu estou falando do gás mais abundante da natureza agora. Também tem a sua fórmula química específica e tal, toda a boniteza que ela tem ali. 78% do ar que eu e você respiramos é composto de nitrogênio. Tá? Porém, o nitrogênio ele tem as suas características também por ser uma molécula que é fundamental para a vida na Terra. Ela precisa receber o nutriente que vem, as plantas, aliás, que recebem o nutriente, parte desses nutrientes é justamente o nitrogênio. Só que tem um porém, o nitrogênio ele não consegue facilmente chegar até o solo. Então, para isso, eu tenho as bactérias fixadoras de nitrogênio, que elas vão captar o nitrogênio da Terra, atmosférica e vão condensar, colocar ele novamente no sistema, nessa camada que eu e você, a gente tem ali na camada, perdão, no solo, né, de um modo geral, onde as plantas vão absorver e eu e você a gente vai acabar pegando esses nutrientes ali depois. Olha só que louco isso aqui, ó. Aqui, gente, eu estou vendo no ciclo do nitrogênio um raio e uma molécula lá de nitrogênio. O que o nitrogênio tem, ó? Dá uma olhadinha aqui. A última camada dele acaba em sp3. Deveria acabar em sp6 para que tivesse equilíbrio. Logo, essa molécula precisa fazer 3 ligações. 3 ligações, aqui você está vendo então a molécula de nitrogênio, aliás, 2, fazendo uma ligação tripla entre si. Ligações triplas são as mais difíceis de serem quebradas, ok? É dificílimo você desconectar essas ligações aqui. Eu preciso de muita energia para isso acontecer. Esse N2 que está no ambiente, aqui que eu e você respiramos, ele é desfeito por meio de descargas elétricas. O raio que cai diariamente, nós temos muitos e muitos raios que caem sobre o território brasileiro, eles estão deixando nitrogênio livre para poder reagir e para poder entrar em todos os ciclos que eu e você conhecemos aí. Tá? Então, é interessante que ele faz com que esse N, né, que está N2 aí no caso, ele vá formar uma molécula de nitrogênio que pode ser absorvida por essas bactérias fixadoras de nitrogênio. O N2 ali de modo geral ele não consegue, então ele consegue fazer isso. Então, cara, é um troço absurdamente bem feito. Tá? Nós não estamos apenas em um planeta onde eu tenho as condições ideais porque elas estão aqui. Também estão aqui, mas elas funcionam muito bem aqui também. Tá? Dá uma olhada aqui, ó. Esquece isso daqui que era do slide passado e eu esqueci de mudar. Ok? Ciclo do nitrogênio, aqui eu estou vendo o ciclo completo ali. Ó. Então, os raios caindo ali, aqui as bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Então NH4, NO2 são todos nitritos ou nitratos que estão fazendo esses ciclos acontecerem no ambiente, tá? Depois eu vou arrumar esse texto aqui para você porque tá errado, tá? Esquece que o Sol está... Não esquece, né? É só desconsidera na aula aqui, tá bom? Ciclo do fósforo é o nosso último ciclo que nós estamos vendo aqui. Pessoal do médio, você não tem esse material, esse último ciclo na sua apostila, mas ele faz parte desses ciclos biogeoquímicos, ok? Pela ação do intemperismo, as rochas liberam íons fosfato na natureza. Ou seja, rochas são os nossos grandes armazenadores de fosfato, tá? De fósforo, né? De uma forma geral. Esses íons fosfato, na medida que a ação do tempo, que é o intemperismo, vai deteriorando as rochas, esses íons, então, fosfatos, eles são liberados. E aí eles começam a entrar no ambiente de novo. Não tem fósforo gasoso, ok? Então ele é liberado de uma forma do sólido para o líquido ali para poder fazer, pelo menos não no ambiente, né? Livre.
E aí eu e você, a gente também usufrui disso. Por quê? Porque das nossas moléculas energéticas, como é o caso dos ATPs, ATP o que que é? Existe lá uma adenina com 3 fósforos, ou seja, é o adenosina trifosfato. Eu tenho um complexo adenina junto com uma ribose que vai formar esses 3 caras aqui, tá? ATP é a molécula da energia. Eu e você estamos vivos agora porque nós estamos com essas moléculas interagindo dentro das suas mitocôndrias. Olha só que coisa louca. Lá dentro da tua célula tem a mitocôndria, que é uma organela celular, você lembra disso, né? ATP se transforma em ADP quando? Quando esta molequinha aqui ela é liberada. Ó. Então, se eu liberei essa bolinha aqui, ó, eu estou agora com uma molécula não mais de ATP, mas com uma molécula de ADP, que é adenosina difosfato. Então, esse fósforo que estava conectado a essa molécula é liberado para o ambiente. Quando eu e você, nós descansamos, recebemos o alimento e tal, essa molécula retorna para cá. Por isso que é importante o sono bonito. Não adianta você achar que é eterno e querer dormir 2 horas por noite, ok? Durante o teu sono você recobra essa energia. Professor, mas 1/3 da minha vida eu vou passar dormindo. Exato, Deus criou você assim. Então Ele fez um dia com 24 horas para você usufruir, inclusive, do seu sono, ok? Então contempla isso, não queira entrar num período que você não pode. Adenosina difosfato, quando você descansa, retorna a ser adenosina trifosfato, tá? Então, ó, nos seres vivos o fósforo tem importante função na manutenção da energia corporal. Então, no seu corpinho, você ainda tem isso daqui, ok? Galera, eu espero que você tenha aproveitado um pouquinho dessa aula para você perceber que os ciclos que nós temos, existe muito mais oportunidade de você encontrar Deus aqui do que outra coisa. Tá? Então, é muito difícil imaginar que todos esses ajustes aconteceram. Ah, mas levou milhões de anos para acontecer esses ajustes. Ok, só que se você tirar um deles, você descamba todo o resto. Por isso que é tão difícil encontrar um outro planeta que assegure as condições mínimas para a vida. Tem gente que está tentando explodir bomba atômica lá em Mercúrio, em Marte, sei lá onde, para tentar criar a atmosfera. Galera, não é possível, não é só isso que é possível para ter vida. Tá? Isso levaria muito tempo, ou então jamais, ao meu modo de ver, jamais nós conseguiríamos recriar esse ambiente hermeticamente fechado, dessa forma como é o nosso, e tão equilibrado quanto é o teu planeta. Somente um criador poderia ter feito isso, né? Somente uma mente brilhante por trás de cada um desses processos. Gente, eu falei para você da molécula da água, que é algo mais banal do que isso, e é essa banalidade que tem na criação que faz com que eu e você, a gente tenha vida agora aqui. Então pensa nisso aí. Galera, dá uma olhadinha no teu PDA, nós temos lá os sílabos, que é o PES, né, teu plano de estudo semanal. Ele vai ter as tarefas lá bem certinho, manda uma foto da tarefa, né? Nós estamos ajustando esse modelo aí para atender as nossas demandas atuais, e qualquer dúvida que você tenha nessa aula aqui, que provavelmente vai surgir, a gente vai conversando por ali, ok? Deus abençoe, grande abraço, é nóis!